Oi, gente, boa tarde. Voltando então no nosso almoço. Todos almoçaram bem, conseguiram comer alguma coisinha, renovar as energias para a gente voltar agora, que tem muito mais debate para a gente fazer. Todo mundo pegando seus lugares, pessoal de casa também reconectando aqui com a gente. Então vamos lá. Pessoal, acho que depois da nossa acalorada manhã aqui, que a gente passou por vários assuntos, né, super importantes, a gente começa agora de tarde nessa mesma enseada aí, falando sobre assuntos importantes, urgentes, muitas vezes duros, mas que merecem debate, merecem atenção. A gente vai começar agora à tarde com a mesa Sustentabilidade ou Justiça, os desafios no acesso ao tratamento quando o Estado falha. Nessa mesa a gente vai discutir um pouco sobre a questão da judicialização no momento atual. No final do ano passado, a gente teve uma importante decisão do Supremo Tribunal Federal em relação a esse acesso via judicial, né, a medicamentos, a tratamentos que não estão incorporados no SUS, tanto que estão, mas que não estão principalmente. E isso, claro, tem um impacto importante, né, nas vidas de milhares de pessoas, na forma como o sistema está estruturado. A gente já discutiu aqui gargalos em relação à disponibilização e ao acesso ao tratamento no SUS, né, que de alguma forma isso sim acaba levando muitas pessoas à justiça. Então essa mesa é um pouco para a gente entender, absorver, entender os impactos e a extensão de, né, até onde vai essa decisão e discutir um pouco, né, o que a gente precisa para que a gente continue tendo direitos garantidos, para que a gente tenha pessoas que de fato vão conseguir acesso ao melhor tratamento possível, tá bom? Vou compor aqui a mesa então, vão estar com a gente a Raquel Labarreri, que é diretora da Prospectiva. Bem-vinda, Raquel. Também está com a gente a doutora Ana Carolina, que é juíza federal da Vara Especializada em Saúde de Curitiba. Fica à vontade. Também está com a gente o Renato Porto, presidente executivo da Interfarma. O Antônio Daer, que é presidente da Casa Hunter, cofundador e presidente da Casa dos Raros e da Febra Raras. Bem-vindo. Fica à vontade, gente. E o Tiago volta para cá comigo também. Opa! O Tiago volta para cá para a gente debater muito sobre esse assunto. Bem-vindo, Ti. Eu vou passar a palavra, então, para a Raquel, que vai apresentar aqui um pouco para a gente sobre esse cenário. Bom, boa tarde a todos. Agradecer ao convite do Oncoguia, a oportunidade de estar aqui. E, na verdade, o que a gente trouxe é para mostrar um pouco alguns dados e a aplicação que a gente tem acompanhado dessa medida do STF, né? Então, o grande pano de fundo que a gente coloca era uma quantidade crescente de casos de judicialização em saúde, aqui olhando muito para a saúde pública, o que acabava demandando uma desorganização dos gastos do Ministério, né? Então, a gente vê aqui os números crescendo de maneira exponencial. Isso foi o pano de fundo para a decisão do STF, quando o STF define os 6 critérios para fornecimento de medicamentos não incorporados, né? Então, são 6 critérios cumulativos. Além disso, acho que tem um grande ponto aqui de interesse, que a disputa judicial ela também gerava uma questão interfederativa entre União, Estados e municípios. Então, como a gente pode ver, os processos na Justiça Estadual são em quantidades muito maiores do que na Justiça Federal, o que acabava gerando com que os estados pagassem uma conta que não necessariamente era deles. E quando a gente vê aqui o quanto que os estados gastam com a judicialização de medicamentos, acho que esse é um ponto interessante que o STF traz, porque ele inova quando ele coloca qual ente, se a União, se são os estados, que vão ser responsáveis por arcar, por custear aquele medicamento judicializado. E acho que aqui, já trazendo um ponto para o debate, uma questão interessante é que o STF não necessariamente leva em consideração a questão do componente da assistência farmacêutica, né, que é a política pública hoje do SUS. Ele leva em consideração apenas a questão do valor do medicamento. Então, se você tem
por exemplo, para os medicamentos oncológicos não incorporados, os medicamentos acima de 210 salários mínimos, cabe à União ressarcir integralmente os estados. Se são os valores um pouco menores, não, esse gasto a União ressarce ali 80%. Então, são alguns pontos também que são uma novidade ali, que buscam equilibrar as contas entre estados, União e municípios. E acho que um ponto que a gente sempre reforça aqui é que a decisão do STF ela reconhece o papel da Conitec, mas cabe agora um grande dever de casa que o Ministério da Saúde ele vai ter que mostrar que essa política pública é eficaz. Então, acho que esse é um desafio, né? A Conitec precisa mostrar que ela tem capacidade e que, de fato, o medicamento chega na ponta para o paciente. E, além disso, a própria aplicação da tese pelo Judiciário ainda conta com desafios para se tornar eficaz mesmo e até para chegar em todos os estados, em todos os juízes que analisam e aplicam essas medidas. Acho que o primeiro ponto que a gente traz aqui é que, quando a gente olha o valor gasto pelo Ministério da Saúde com a aquisição de medicamento por via judicial, nos últimos anos, a gente vê que tem um crescimento muito grande, um crescimento nítido, mas, quando a gente olha os 10 medicamentos judicializados que mais representam o gasto para o Ministério, a gente vê que 6 deles já estavam incorporados pela Conitec, sendo que só um deles ainda estava no prazo definido pela legislação para disponibilização. Então, o fato que a gente tem aqui é que, basicamente, 5 medicamentos eles estão num buraco ali da disponibilização, né? Eles estão incorporados, já passou o prazo para serem disponibilizados, mas, de fato, eles não estão chegando ao paciente. Então, a gente tem um problema aqui na política pública que precisa ser resolvido e precisa ser debatido. E a gente tem os 4 ali, tem também 4 outros medicamentos que não tinham pedido de incorporação até 2024, que é o último ano que a gente olha. Eu acho que aqui a gente traz alguns outros pontos para discussão. Um deles é que, nesses números brutos, a gente não analisa um fator interessante, que, quando você faz a submissão na Conitec, ou a Conitec analisa a incorporação de um medicamento, muitas vezes ela vê para um público nichado, muito considerando, inclusive, uma estratégia de política pública. Então, uma população que é mais alvo daquela doença, uma população que pode estar em uma área de risco e que vai ser direcionada, inclusive, pensando o orçamento que o Ministério tem. Mas, nas etapas anteriores, que o registro do medicamento e a precificação, quando a Anvisa faz essa análise, ela não leva em consideração esse público nichado. Então, um dos fatores que a gente tem, né, que acho que cabe um debate aqui na nossa conversa, é o quanto que a gente tem uma sequência nesses processos. Então, hoje você tem o registro, a precificação, a incorporação, depois a disponibilização, mas você não tem uma sequência ou um prazo estabelecido entre essas etapas. Então, isso também gera uma dificuldade no acesso do medicamento e uma dificuldade ali da efetividade da política pública. Um outro ponto que a gente traz, já pensando a questão da aplicabilidade da decisão pelo sistema judiciário, pelo Poder Judiciário, é que um dos pontos centrais que a decisão do STF coloca é o Sistema Nacional de Medicamentos, que ele vai ter a ideia é que ele centralize todas as decisões em torno da judicialização de medicamentos, que ele sirva ali até como uma fonte de informação para os juízes. Mas um dos desafios que a gente tem é que são várias fases para implementar esse sistema, e, pela conclusão ali de período de testes e de efetivação, a gente está falando de um sistema que vai ficar pronto só em 2026. Então, a gente tem aí mais de um ano que os juízes vão aplicar a medida, mas eles não têm necessariamente todas as informações disponíveis ali para efetivar esse processo. E aí, o que a gente tem acompanhado é que alguns estados já estão se organizando para apoiar essa decisão do STF, né? Então, como um dos entes ali responsáveis por pagar a conta, eles começam a estruturar algumas ações. Então, vou destacar aqui o próprio caso de Santa Catarina, que, depois da decisão do STF, ele cria o Comitê de Desjudicialização, que é para apoiar ali as decisões em torno das demandas judiciais de medicamento. E acho que aqui as secretarias de saúde, elas começam a se organizar, ou elas seguem já se organizando, para ver como que eles vão apoiar nessa tomada de decisão.
E aí, quando a gente olha o que o STF, de fato, o judiciário tem aplicado, como que eles têm repercutido depois do acórdão ali da decisão do ministro Gilmar Mendes, o que a gente vê é que várias das novas decisões do judiciário já estão seguindo o que foi estabelecido pelo acórdão. Então, muito justificado ali pelo reforço da Conitec, então, o reconhecimento que a Conitec tem o seu papel na política pública, que o demandante precisa demonstrar que a Conitec não cumpriu, teve uma ilegalidade durante o processo de avaliação. A pessoa também se justifica ali na questão de você não ter outras opções disponíveis no Sistema Único de Saúde. E o outro ponto também que os juízes têm usado muito na avaliação deles é a questão de você reconhecer o STF e reconhecer que a judicialização ela pode desorganizar a política pública. Então, acho que esses são os argumentos que a gente mais tem visto de serem aplicados. Mas, apesar disso, a gente achou um caso aqui interessante, que é para um fornecimento de medicamento de câncer de pulmão. Foi uma decisão proferida pelo mesmo ministro, para o mesmo medicamento, mas ele dá pareceres diferentes, né? Então, um determina o fornecimento do medicamento e o outro nega a concessão do medicamento, né? No primeiro caso, entende que tem um risco à vida do paciente que está demandando, e no outro ele entende de que não tem o processo ali, não tem uma ilegalidade no ato da Conitec, e que você precisa respeitar a política pública e os critérios da medicina baseada em evidência, né? Então, acho que esse é um ponto que leva a gente a questionar o quanto que, de fato, foi uma medida para gerar uma equidade no médio e longo prazo, o quanto que isso tem sido feito quando você tem a tomada de decisão ali na caneta, né, na ponta. E aí, acho que, para fechar, algum dos pontos que a gente já trouxe, hoje, já acontecia isso antes, né? Qualquer pessoa física ou jurídica podia solicitar a incorporação de um medicamento, isso continua acontecendo, o STF reforça essa medida, inclusive colocando que o judiciário pode sugerir uma incorporação ao SUS. E novas evidências poderão mobilizar novos pedidos de incorporação. Eu acho que isso leva, vou puxar aqui para esse último ponto, que uma das dúvidas e um dos desafios que a gente sabe que a gente vai ter que enfrentar é qual que é a capacidade, e aí, inclusive, capacidade de recursos humanos, da Conitec conseguir atender a essa demanda dentro do prazo definido por lei, né? Então, quanto que os servidores, a equipe técnica da Conitec, ela vai conseguir incluir essas novas demandas, avaliar essas novas demandas e colocar isso seguindo uma política pública de saúde e as necessidades do sistema. Além disso, a gente já tem outros desafios em andamento na Conitec, que não são novidade para ninguém. Então, a própria questão da disponibilização das tecnologias. Você vencida a etapa de incorporação, a gente sabe que começa um novo caminho, né, para ter acesso àquele fármaco, que é como que o medicamento chega, de fato, na ponta, e como que você monitora aquele paciente, né? Então, acho que esses são alguns dos desafios que eles acompanham essa discussão, sem contar outros aí, como a própria atualização do limiar de custo-efetividade, a definição para doenças ultra-raras, que são ainda algumas respostas que a sociedade tem esperado vir aí do Ministério da Saúde. E, além disso, para fechar os dois últimos pontos, acho que a decisão do STF traz uma divisão de responsabilidades. Então, os médicos eles entram com um papel importante de fazer o relatório detalhando a necessidade do paciente, e os serviços de saúde precisam acompanhar aquele paciente, e aí também trazendo um ponto aqui para a gente debater depois, o quanto que você tem o conhecimento dos profissionais de saúde, e quanto que você consegue garantir que aquele serviço acompanhe. Então, acho que isso surgiu na mesa mais cedo, né? Se o médico consegue, se toda a classe médica tem esse conhecimento do que é incorporação, Conitec, um PCDT, o que está disponível no Sistema Único de Saúde. E aí o que a gente tem também acompanhado é uma mobilização da sociedade civil. Então, o próprio legislativo tem se movimentado em torno do tema, além das associações de paciente e das entidades médicas, que têm se posicionado aí e acompanhado como que tem sido feito tanto o acompanhamento na ponta desse fornecimento dos medicamentos, mas acho que também todas as etapas que a gente tem visto aí, que elas ainda precisam ser solucionadas para, de fato, a gente ter uma aplicação eficaz e justa da medida do STF, que acho que era o objetivo inicial quando eles chegaram a essa decisão.
Obrigada. Obrigada, Raquel. Super boa apresentação e mostra um pouquinho, né, o contexto aí, o que a gente pode trazer vários elementos aqui para a gente debater. Acho que só para trazer aqui um pouquinho, né, para quem está pegando agora aqui esse debate com a gente e não contextualizar um pouquinho ali dessa decisão do Supremo, e aí, por favor, né, já deixando aqui para todo mundo poder comentar em cima disso, foi uma decisão super importante, né, que o Supremo Tribunal Federal teve no final do ano passado, se não me engano, outubro, depois de muito tempo, acho que foi até anos de discussão, de debate para formular ali, porque, enfim, a gente sabe, né, o problema da judicialização é grande, a gente tem um número alto de demandas judiciais procurando medicações né, na justiça, então foi um pouco ali de tentativa de tentar mitigar essa questão e, visto isso, o Supremo definiu alguns critérios, e aí vou falando aqui de uma forma muito resumida, é um processo super grande, com muitos impactos e outras coisas envolvidas também. Basicamente se a medicação está, de fato, incorporada pelo Ministério da Saúde, pela Conitec, aquela demanda é válida e aquilo tem que ser sanado, que o paciente deve receber aquela medicação, porque é uma falha estrutural de gestão do sistema, e é muito do que a gente discutia aqui de manhã, né? A Conitec já deu sim, já incorporou, então, sim, aquilo tem que chegar para o paciente. E aí, né, acho que aqui todo mundo bem voltado para o mundo da oncologia, mas está o Tony aqui também para trazer um pouco disso. Isso não tem acontecido só na oncologia, né? Isso tem acontecido também em outras áreas, então, que reforça para a gente que é realmente um problema estrutural. Então, acho que esse ponto. E, no caso de medicações que não tenham sido avaliadas pela Conitec, na verdade, no caso de medicações que tenham sido avaliadas, mas que tenham tido negativa, aquilo não é, né? O paciente não deve receber, a não ser que se comprove, como a Raquel falou, que teve uma ilegalidade, algum processo, então, alguma regra que deveria ter sido seguida não foi seguida, né? Algo de errado aconteceu e, por isso, o processo não deveria ser válido. Ou então, no caso de medicações que a Conitec nem avaliou, aí deve ter todo um relatório médico, uma análise aprofundada em relação àquele caso clínico específico, para aí se definir, sim, de que aquela é uma alternativa, a única alternativa para aquele paciente, dentre as outras que o SUS já dispõe, e que, por isso, aquela pessoa precisa daquela demanda através da via judicial. Acho que isso tudo, né, e com todas as informações e dados aqui que a Raquel trouxe para a gente, mostra que é super complexo, né? A gente não está olhando para algo nada simples. E aí vou começar pela doutora Ana, por favor, se você puder, né, comentar um pouquinho da sua visão para a gente, de quem está ali, né, recebendo essas demandas judiciais. A gente sabe que a judicialização é, sim, um problema do ponto de vista de a gente não tem previsão orçamentária, né? Você não consegue prever a gestão do sistema de uma forma organizada, com um alto número de demandas judiciais. Mas, ao mesmo tempo, e aí falando de uma organização que está no dia a dia, olhando para pacientes, né, e acompanhando os muitos casos, muitas vezes a via judicial é a única alternativa que a gente sabe que muitos pacientes vão ter. Então, a gente fica um pouco, né, nessa berlinda de o que vai acontecer agora, como vai ser agora. Então, se você puder comentar, por favor. Bom, obrigada, doutora Helena. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou Ana Carolina Morozowski. Queria agradecer o convite, que foi formulado inicialmente pelo meu colega Bruno Henrique. Então, eu espero que eu consiga substituí-lo à altura aqui. E, como eu sou bastante opiniuda, eu não perco a oportunidade de falar. E aceitei, logicamente, esse convite. Queria agradecer. Eu sou juíza da 3ª Vara Federal de Curitiba. O Tribunal da 4ª Região do Sul do país está totalmente especializado em saúde. Nós temos um núcleo de saúde no Rio Grande do Sul, um núcleo em Santa Catarina e a Central de Saúde no Paraná. A vara na qual eu atuo foi a primeira vara federal especializada em saúde do país. Essa especialização ocorreu em 2016. Então, eu venho atuando em saúde já faz muito tempo, fiz especialização em direito sanitário e lido com isso todos os dias, né? E eu achei muito interessante na fala inicial, aqui no primeiro painel, dessa diferença entre o que está no papel, né, que é o tema hoje do seminário, e o que está na prática. E lá em 2020 escrevi um artigo com um colega meu oncologista, e o título do artigo era algo assim, tratamento paciente oncológico, a distância entre a utopia do papel e a realidade. Então, a gente já estava tratando disso já há muito tempo. Por quê? Eu ia falar um pouquinho sobre os temas, mas vocês já falaram, eu não sabia que haveria essa introdução. A única coisa que eu acho que é importante que se pontue é que esses temas, esses processos julgados pelo Supremo Tribunal Federal, são os processos que deram origem aos temas 6 e 1, 2, 3, 4, eles são de observância obrigatória por todos os juízes do país.
Tá? Então, eu, como juíza de primeiro grau, preciso obrigatoriamente seguir aquilo que o Supremo Tribunal Federal decidiu, agora em setembro do ano passado. Não, todos os juízes estão seguindo? Não. Não são todos os juízes que estão seguindo, e, às vezes, até o próprio STF está também já trazendo decisões àquele julgado. Tá? Mas, assim, grosso modo, o que precisa para eu, né, como a doutora Helena falou, para conceder um tratamento judicialmente, se está incorporado, eu vou conceder para aquela situação clínica, né, para o qual ele está incorporado. Se não está incorporado, a pessoa tem que demonstrar que não pode arcar com aquele medicamento, tem que demonstrar que ela já esgotou tudo que tinha no SUS, que estava disponível e nada adiantou. E duas questões bastante importantes que eu acho que foram as que mais causaram modificações são de que, primeiro, agora, para pedir algo que não está incorporado, a parte autora, ou seja, o paciente, tem que demonstrar que aquele tratamento vai lhe trazer benefícios significativos por estudos de evidência científica de alto nível. E o ministro Gilmar Mendes diz, unicamente ensaios clínicos randomizados ou revisões sistemáticas. Aí ele fala, ou meta-análise, mas, na verdade, meta-análise é um tipo de revisão sistemática. Tá? Então, em primeiro lugar, se não tiver ensaio clínico randomizado ou revisão sistemática indicando algum benefício e segurança com aquele tratamento, o juiz, em tese, não pode fornecê-lo judicialmente. E em embargos ficou uma dúvida, né, doutor, se isso se aplicaria a doenças raras, porque existe uma dificuldade em fazer ensaios clínicos em doenças raras, se bem que eu preciso pontuar aqui, foram 4.000 zolgesmas já utilizados, e a gente tem um estudo com 12, 13 pessoas. Tá? Então, existe também uma necessidade da gente parar com esse discurso de que com doença rara a gente nunca consegue fazer estudo. Alguma hora a gente vai conseguir. Tá? Então, mas o fato é que, em embargos de declaração, o ministro Gilmar Mendes disse que, sim, que para doenças raras também precisa ter ensaio clínico randomizado e revisão sistemática, apesar de ser mais difícil de conseguir evidência científica para essas doenças. Tá? E eu vou falar rapidamente de outras coisas, que é o que causa a judicialização, e é o sistema da PAC, que eu não sei quem que tirou que a assistência farmacêutica na oncologia seria de uma maneira diferente. E, nesse ponto, eu preciso parabenizar o doutor Fernando, que, depois de anos escutando sobre o mito da PAC, veio alguém que finalmente pôde dizer, vamos mudar isso. Tá? Então, eu gostaria muito, porque ficava naquele discurso de que uma PAC compensa a outra, sem provas, eram verdades sem provas. Tá? E esse estudo que foi apresentado aqui de manhã, eu já tinha tentado falar com hospitais, determinado tratamento, e eu vi com muita satisfação esse estudo para provar que elas não se compensam, elas não possibilitam o fornecimento de tudo que está incorporado. Então, o que a gente precisa é resolver esse financiamento de assistência farmacêutica, que essa portaria, a 4ª portaria, saia logo. Tá? E vocês vejam, a lei de oncologia diz o quê? Lei 14.758, da Política Nacional. No artigo 10, parágrafo 1º, que, para neoplasias com tratamento de alta complexidade, quando para incorporações que representem elevado impacto financeiro para o SUS, ou neoplasias com maior incidência, de forma a garantir maior equidade e economizar para o país, o medicamento oncológico vai ser adquirido centralizadamente pelo Ministério da Saúde de maneira prioritária. Essa lei é de 2023, ainda não temos isso. Nós temos parcos medicamentos comprados centralizadamente pelo Ministério da Saúde, que estão sendo comprados já há muito tempo, é um elenco que não vem sendo renovado. Tá? E me parece que a lei estabeleceu, sim, uma responsabilidade prioritária do Ministério da Saúde em fazer isso. E se o Ministério da Saúde realmente fizesse isso, a judicialização com certeza diminuiria. E eu sempre digo, tá, que eu acho uma humilhação um paciente oncológico que tenha um tratamento incorporado ter que vir pedir ao judiciário para receber esse tratamento. E mais, muitas vezes, eu nem sei se isso ainda é feito hoje, mas isso já foi motivo de muita raiva para mim, sai a portaria de incorporação da SecTix, no dia seguinte, no site do Ministério da Saúde, diz assim: pacientes do SUS terão acesso a novo medicamento para câncer.
Então, eu não posso acreditar que isso seja divulgado no site do Ministério da Saúde e, depois de 2, 3 anos, isso não esteja sendo disponibilizado para a população. Tá? Muito bem. Uma aspas agora aqui para a biraterona. Tá? A biraterona, no passado, ou ano retrasado, eu fiz uma consulta ao Ministério da Saúde para ver se poderia usar a PAC de quimioterapia, porque a biraterona é uma hormonioterapia. E a PAC da hormonioterapia era muito baixa e a de quimioterapia era um pouco mais alta. E a resposta que eu tive do Ministério da Saúde é que sim, que a gente poderia usar a PAC da quimioterapia e, dessa maneira, a biraterona caberia na PAC. Então, eu vi aqui que muita gente falou que ainda tem judicialização da biraterona no país. Lá no Paraná, a gente não tem mais. Quando a parte vem pedir judicialmente a biraterona, a gente fala, olha esse ofício, apresente esse ofício para o seu UNACOM e veja se ele vai te fornecer ou não. E os processos são extintos, porque o UNACOM, com essa autorização, e eu posso passar para vocês depois desse ofício, que eu não sei se o Ministério da Saúde divulgou esse ofício ou não, mas o fato é que ele existe, eu posso passar. Tá? Então, a gente está com esse problema de quem paga, né? Quem é que arca. A gente sabe que está o impasse em relação a essa 4ª portaria da oncologia. Até onde eu sei, o Ministério da Saúde fez uma proposta de que fossem criados grupos também, né, elencos, como é feito com o resto da assistência farmacêutica, e os medicamentos incorporados seriam alocados mediante pactuação na CIT. CONAS e CONASEMS não aceitaram essa proposta, fizeram uma contraproposta. Eu não sei até em que termos que foi essa contraproposta, e sei que o Ministério da Saúde está para dar uma resposta. Tá? Mas eu chamo atenção para as portarias que saíram esse ano, e tem a portaria, que é a mais importante, a meu ver, que é 6.591, que ela divide as atribuições do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais de saúde e das secretarias municipais de saúde. Quando fala, quer ver, de medicamento, tá? Artigo 15 da portaria 6.591. Compete ao MS... Deixa só eu achar aqui bem direitinho, gente. Porque isso é importante, tá? Eu já estou falando demais. Compete ao MS, artigo 20, na verdade, inciso 6º, garantir o financiamento de medicamentos necessários para tratamento das pessoas com câncer. Compete às secretarias de saúde estaduais, inciso 6º, garantir o acesso aos insumos e medicamentos necessários para o tratamento das pessoas com câncer. Vejam que muda o verbo. Tá? E o resto fica tudo igual. Secretaria Municipal de Saúde, artigo 22, inciso 6º. Garantir o acesso aos insumos e medicamentos necessários para o tratamento de câncer, de acordo com a RENAME. Me parece, se vocês analisarem detidamente, que o financiamento do medicamento é com a União. Tá, gente? Por mais que a política oncológica possa ser financiada de maneira tripartite, na minha opinião, principalmente de acordo com essa portaria e de acordo com a lei, que diz que a aquisição tem que ser centralizada pelo Ministério da Saúde, a União não pode mais se esquivar da sua obrigação de financiar esses medicamentos. Certo? E agora eu só vou fazer mais algumas pontuações aqui, que eu julgo também importantes, que aí não tem nada a ver com a decisão, mas eu vou aproveitar aqui para falar. Bom, primeira coisa que eu acho que a gente precisa também para diminuir a judicialização, e acho que a Conitec poderia atuar nesse sentido também, é verificar a questão dos imunoterápicos e a dose ajustada ao peso ou massa, como meu pai gostaria que eu falasse aqui, usando apropriadamente o conceito da física. Né? Vejam, o nivolumab e o pembrolizumab. O pembrolizumab é o medicamento que mais faturou em 2023 e em 2024 pela indústria farmacêutica, mais do que todos aqueles de emagrecer. O pembrolizumab é um medicamento extremamente judicializado. E ele foi registrado em 2017 com dose por peso. Em 2019, a empresa mudou a bula e colocou dose fixa. Tá? Questionada, a empresa disse assim, disse que mudou e foi difícil conseguir essas bulas, tá? Porque haveria benefícios clínicos de maior conveniência. Não explicou quais. Segurança aprimorada pela chance de menos erros na dosagem e maior adesão. Tá?
Na bula do pembrolizumab, que está hoje para 40 indicações, no começo eram 4, eu acho, e em 6 anos o pembrolizumab teve um aumento de preço de 28%, ainda que tenha hoje um universo muito maior de pacientes aptos a receberem o pembrolizumab, na bula diz, quando fala ali, em farmacodinâmica, se eu não me engano, não tem diferença em relação à não tem diferença em segurança e em evidência com a dose ajustada para o peso. Qual que é a grande questão? A dose fixa acaba, se a gente for pegar a média da massa da população, que é 75 quilos, eu gastaria apenas 75% da dose fixa. Ou seja, seria uma economia de 25%. Hoje existem vários estudos atestando que não há diferença clínica significativa de ganho na dose ajustada e na dose fixa. E isso vale também para o nivolumab. Mas o nivolumab, a diferença de preço não é tão grande, ele já está, né, mais barato, agora o nivolumab. Existem alguns estudos já, tem o Royal Spark, a Universidade de Chicago, que tem trazido e tem pontuado essa questão de adequação, tá, da dose, e eu acho que isso faria uma diferença muito grande no nosso sistema público aqui, e acho que o que acontece? Aí no meu processo eu falo assim, perito, Natjus, me conta, podemos usar essa dose ajustada pelo peso? O perito tem medo, o médico tem medo, porque na bula não está aquela dose. Se der algum problema, ele vai achar que pode ser responsabilizado. Então, aí entra a Conitec, fazendo o PCDT, e ela pode fazer incorporação off-label. A Conitec tem a possibilidade de fazer isso, ela tem a possibilidade de rever outros protocolos ou diretrizes. Então, eu chamo a atenção também para isso. Tá? Vejam que a dose fixa também pode trazer maior toxicidade, tanto que, para a criança, a dose ajustada por preço permaneceu. E a última coisa que eu gostaria de falar aqui, que eu não posso deixar de falar, é que a gente precisa falar sobre obstinação terapêutica, tá, gente? Eu, como juíza, sofro muito com isso. E eu vou dizer por quê. Esses dias veio um advogado, o pai era o autor da ação, veio pedir um medicamento de R$800 mil ano, tá? E ele me explicou que o pai estava indo para os cuidados paliativos, mas que aquela era a última chance, que ele precisava tentar, chorou na minha frente e tal. Eu indeferi a liminar. Dali a 3 dias, o pai dele veio a falecer. Tá? E ele escreve na petição, porque você não deu esse medicamento, meu pai faleceu. Então, é óbvio que o medicamento não ia salvar a vida dele. Mas um médico prescreveu um medicamento que fez com que o filho despencasse para fazer uma petição, perdesse os últimos dias de vida do pai dele, tá? Viesse falar comigo. O judiciário se movimentou para aquilo. E eu ainda levo a culpa. Então, eu acho que os pontos que eu teria para falar agora seriam basicamente esse. Eu acho que eu falei mais do que eu devia, mas, enfim, agradeço demais, tá? Acho que isso é o mais importante agora nessa política oncológica. MS, por favor. Som. Obrigada, Ana. E acho que, enfim, você trouxe várias coisas, né? De fato, é isso. Acho que tema complexo, tem muita coisa envolvida, né? Enfim, pensar em todos esses impactos é para isso que a gente está aqui mesmo. E aí, trazendo para você, Renato, né, do ponto de vista aqui da indústria, porque a gente tem uma parte importante, né? A Ana comentou ali na decisão dessa questão de a comprovação, né, clínica, da eficácia de né, todos os quesitos ali de que para aquele paciente aquele medicamento é crucial e tem que ser no melhor nível de evidência, né, colocado todo um nível ali, né, não é fácil de comprovar, né, exatamente para que você consiga triar, de alguma forma, talvez, os pacientes que vão ter acesso realmente por via judicial. Queria que você comentasse um pouquinho, né, na visão da indústria farmacêutica, na visão da Interfarma, os impactos dessa decisão, enfim, caminhos também do que a gente pode, de como a gente pode seguir. Bom, obrigado. Eu vou... Boa tarde a todos. Eu vou dar na pessoa da Luciana. Agradeço imensamente o convite
a Interfarma, que participe dessa mesa, meus colegas de mesa. É muito relevante que a gente compreenda, e acho que isso já foi falado, obviamente, que o assunto é extremamente complexo. E acho que aqui a cooperação e o grau de informação e de conhecimento que nós temos é fundamental para a tomada da boa decisão, seja em qual elo que for esse processo. Acho que a decisão do Supremo, nos temas 1, 2, 3, 4 e o tema 6, o tema 500, que foi lá em 2019, e provavelmente o tema que vai vir da ADI, se eu não estou enganado, 7228, que é a ADI do rol da ANS, eles são passos para que a gente consiga, de fato, atingir o paciente. Eu acho que esse é o nosso principal objetivo. E quando a gente fala isso, a gente não fala da boca para fora. A Interfarma tem hoje 41 associadas que gastam 12 anos para ter um medicamento disponibilizado para a população, que de cada 24 moléculas, uma vai à comercialização. E quando a gente diz que isso é muito investimento, talvez isso seja também um passo desse processo. Mas o passo importante tem indústrias, ou várias delas, que têm dezenas de milhares de cientistas estudando. E não são delas, são cientistas que estão nas universidades, que estão nos centros de desenvolvimento a cada dia tentando arrumar, ou como diz no meu Nordeste, arrumar, tentando achar, descobrir, inovar uma solução para o paciente. Porque quando o paciente, um irmão, um filho, um pai ou qualquer pessoa tem uma doença, obviamente a nossa ambição no dia seguinte, quando ela for descoberta, eu preciso ter uma saída para isso. A pior notícia que os médicos dão bom, você tem uma doença e você não tem uma saída para isso. E acho que a Luciana já me ouviu, o Tony com certeza, acho que o Thiago também já me ouviu. Meu pai foi um case, e a minha mãe também. Meu pai e minha mãe já faleceram. Eu vou falar um pouquinho mais rápido para aproveitar o tempo. É um case. O meu pai foi diagnosticado quando o ano que eu nasci, 1980. E o médico disse para ele, se a indústria farmacêutica e a ciência evoluir mais rápido que a sua doença, você escapa. Se não, você não escapa. A gente tinha uma boa condição, viemos a São Paulo, Rio de Janeiro, tudo que era possível e imaginável, e os médicos diziam a mesma coisa, tem solução. O medicamento, há 2 anos atrás, foi registrado e ele para a evolução da doença. Estou contando isso para quê? Para simplesmente dizer para vocês uma coisa muito simples. Meu pai nunca jogou bola comigo. Meu pai nunca andou de bicicleta comigo. Meu pai nunca nadou comigo. Porque ele não conseguia. Porque ele tinha uma doença pulmonar e ele dizia, eu vou morrer afogado, no seco. A minha mãe foi um outro case. Qual foi o outro case? E aí a Luciana sabe com certeza, porque a gente conversava muito, já era o meu tempo nesse setor. A minha mãe viveu 21 anos com câncer de mama, sem nenhum evento adverso. No final da vida dela, ela tomava um comprimido e a gente tinha certeza que não ia dar certo. Mas era o que se tinha. E para algumas pessoas, dá. Um pouco mais. Isso aqui é para dizer para todo mundo que existe um troço complexo que o Thiago fala muito às vezes nos comentários deles, que chama estadiamento, para a oncologia. Quanto mais rápido a gente descobrir, ter um diagnóstico, obviamente, mais eficiente será todo esse sistema. Empresas desenvolvem medicamento para estadiamento 1, 2 e 3. Empresas desenvolvem medicamento para que a gente... Outras empresas desenvolvem medicamento para que a gente não tenha doenças, Então, assim, diagnósticos. Isso eu estou contando, as pessoas falam, não, mas isso tem nada a ver com judicialização. Tem um pouco. Porque uma das características que nós estamos observando é que talvez nessa complexidade que é solucionar todo esse problema, a gente queira achar balas de prata. E a gente acha que judicializar é a resolução do problema. O país judicializa tudo. Tudo. O país é o país da judicialização. Mas ele não é a solução. A solução é talvez o que a Raquel demonstrou. Ou seja, de 10 medicamentos, 6 já estão incorporados. Por que esses medicamentos não estão para a população? Quanto a gente ganharia com isso?
A Interpharma tem um estudo chamado Estudo WIFR, feito por Harvard e pela WIFR, que é uma consultoria. E ele diz o seguinte: o Brasil perde, por não tratar adequadamente 7 doenças. Não tem oncologia lá, viu? Não tem. São doenças muito simples. Cefaleias, gastroenterites, ou seja, coisas muito simples. O Brasil perde, Torana, 350 bilhões de dólares a cada 4 anos. Só de atrito no sistema de saúde brasileiro para essas 7 doenças, 72 bilhões de dólares em 4 anos. O que significa dizer que, no final das contas, se a gente tivesse esse problema grande, fracionado em pequenos problemas, e que a gente tentasse solucionar esses problemas, talvez eu tivesse menos atrito. Não vamos nem pensar no que significa isso para o PIB, que é um cálculo um pouco mais complexo. Mas o atrito não é complexo. Talvez eu tivesse 1,5 bi para colocar na assistência farmacêutica e resolver talvez todo o problema. Seria fácil, né? Porque 72 bilhões de dólares. Bom, isso eu também contextualizo para dizer o seguinte: a gente foi buscar os dados. E a gente vai fazer isso é um spoiler, já estava conversando um pouco com algumas pessoas. Fomos buscar os dados, doutora Ana, e estamos acompanhando todas as decisões judiciais depois da decisão do Supremo. E judicialização na saúde suplementar, que é algo bem falado nos dias de hoje, por qualquer estudo, e o nosso também, é acima de 40%. 43%. Os 2 primeiros são negativas de internação. O primeiro é negativas de internação e o segundo é reajuste. O terceiro é medicamento com 7%. Na saúde pública, aqui, ó, só 5%. Então, será que a gente fez tudo isso para resolver um problema da judicialização pública feita por um acordo para resolver 5% desses problemas? E a gente dizia isso um pouco lá atrás, sem os dados. Né? Isso significa 7%. Isso não é... Porque quem fornece mais ou menos sabe quanto que isso tem. Então, a gente está fazendo todos esses dados. Nós vamos dar um dip em cada uma dessas etapas para falar, por exemplo, algo que eu não vou falar, porque isso seria uma heresia, falar sobre a avaliação da Conitec antes do Tiago. Então, não faz sentido. Mas para mostrar que a Conitec é um problema também. Como que a gente qualifica esse processo? Não dá para a gente imaginar que alguém vai discutir uma doença rara e vai discutir uma incorporação de oncologia e esse profissional é o mesmo. Doutora, a senhora é especializada no setor de saúde. Mas eu imagino que, por mais que a gente tenha, e o meu tio foi desembargador há muitos anos, ele dizia assim, a pior parte desse processo todo, e eu estava estudando, eu fiz direito, a pior parte desse processo todo é quando você é juiz singular. No interior, fazia até eleição na minha época. Faz tudo. Aí é duro. No tribunal é mais fácil, você tem assessoria, você começa a se especializar, câmaras e tudo mais. Então, como que uma Conitec vai discutir de oncologia rara, de crônica sistêmicas, doenças do sistema nervoso central, da mesma forma? Como que a gente qualifica isso? Que governança tem nesse processo? Tem um ponto que é central, que também a gente se acostumou, e aí quando a gente discute valor do produto, isso causa também muita dificuldade. A Conitec faz uma avaliação de custo-efetividade, assim como a Anvisa faz uma avaliação de segurança, eficácia e segurança, e nessa avaliação de custo-efetividade está se confundindo muitos conceitos que são conceitos que têm a ver com a capacidade de pagar aquele medicamento. Essa separação é fundamental. Eu não vou entrar na Conitec detalhadamente, mais uma vez, porque eu acho que o Tiago tem muito a falar. Mas essa separação é fundamental, porque nessa separação, doutora Ana, talvez a gente consiga responder o seu questionamento judicial quanto à dosagem. Porque a sistemática de incorporação de um medicamento ela é diferente da sistemática de como esse país pode pagar aquele medicamento. Existem várias alternativas para isso. Então, se falou muito aqui risk sharing, se fala dados de não ter o preço publicizado, como é na Inglaterra, Alemanha e outros países do mundo. Se pode falar em valor flat. Então, assim, não me importa qual a dosagem. Esse produto tem o mesmo valor. Porque, dependendo da capacidade, isso não faz muito sentido. E, às vezes, não se pode falar também, porque tem dados de segurança. Às vezes, uma manipulação de um produto é algo muito complexo. Você traz riscos agregados àquele processo que pode ser diferente.
Então, será que esse é o motivo pelo qual você consegue fazer uma dosagem única? E, naturalmente, tem a evolução da ciência, não tenha dúvida disso. Todos nós tomamos vacina da febre amarela e, na minha época, eram várias doses. A cada 10 anos você tomava. Hoje você não toma mais, é uma vez. Então, fixo aqui na minha fala inicial para dizer o seguinte, e para tentar concluir. Vamos tentar dividir esse processo em pequenos problemas. Numa sequência, da onde o medicamento, desde o momento que o medicamento é desenvolvido até o medicamento chegar à população, existem grandes espaços. Esses grandes espaços a gente pode qualificar muito. O que não dá, na nossa opinião, é que num espaço posterior eu tente resolver o problema do espaço anterior, ou no anterior resolver o problema do posterior. Porque se nós todos aqui estivéssemos, e provavelmente nós temos, né? Câncer vai ser a doença mais letal, ela já é em mais de 10 capitais do Brasil. Mas se todos nós tivéssemos uma varinha de condão e disséssemos não existe mais nenhuma doença no mundo, só existe o câncer, Tony, acho que a gente não demorava 1 ano para resolver. Demorava? Acho que era 1 mês, se duvidar. O problema é que não é simples. São vários fatores. Então, vamos tentar dividir esse processo em soluções setorizadas. A compra não resolverá o problema da incorporação. A incorporação não resolverá o problema do preço, o preço não resolverá o problema do registro, e assim não pode ser. E aí, quando se diz, bom, e fala-se, eu tenho que falar algumas coisas aqui, né, para acabar com alguns mitos. Vamos criar a agência única. O problema é a saúde suplementar que vai quebrar. Ela nunca quebrou. O custo dela do ano passado foi o mesmo de 2019 com o medicamento. Na verdade, foi 100 milhões de reais a menos. A agência única não vai resolver esse problema. Não é o fato de você ir tudo num lugar que vai resolver o problema. O próprio exemplo dado por quem defende a agência única é de um medicamento, e muitos vão lembrar, que é o Sobosfuvir. Eu vi o Rony aqui, ele estava aqui em algum lugar da Gilead. Estou fazendo mexer não, mas ele é um bom exemplo. Está ali. Ele é um bom exemplo. A gente registrou esse medicamento no Brasil no mesmo tempo que os Estados Unidos registrou. O Ministério da Saúde incorporou todos os produtos para tratamento de hepatite B, todos foram feitos a precificação, tudo ao mesmo tempo. E nós acabamos com a hemodiálise no Brasil, para hepatite. Não tinha agência única. E quando eu estava conversando com algumas pessoas que estão defendendo esse processo, eu falava assim, bom, o que houve ali? Houve uma segregação funcional extremamente importante para qualificar a técnica. O servidor da Anvisa não tem que avaliar a incorporação de produto. Quem avalia avaliação de tecnologia não deve avaliar registro de produto. Quem compra também deve utilizar as ferramentas de compra e não deve fazer nada disso. Só que todo mundo fez isso com um único foco. Mudar a situação de hepatite no Brasil. Porque a gente não queria mais ver as pessoas andando de carro de boi para fazer hemodiálise e tendo contaminações muitas vezes. Esse é o nosso grande objetivo. E eu acho que a gente dividir, a gente chega mais rápido no nosso objetivo e é mais fácil. Não é difícil, não é fácil esse caminho, mas se a gente fizer separado, a gente vai fazer isso muito mais fácil e a gente vai começar a cooperar, entender os desafios, entender os problemas de cada uma dos nossos elos. Eu sou parte de um elo desse como Interfarm e estou absolutamente à disposição. Obrigado. Obrigada, Renato. Eu acho que é isso, né? Cada etapa tem o seu problema, tem as suas questões, vamos olhar para elas separadamente. Você falou que não ia falar de Conitec, mas eu vou puxar um pouquinho a Conitec aqui para o Tony, antes de chegar no Tiago, porque eu acho que todo esse processo do Supremo, e ele gerou tanta polêmica, tanta mobilização, né, e tanta gente ficou com muita dúvida de o que vai acontecer agora, porque o processo, de alguma forma, fortalece a Conitec, que é algo que, ok, a gente tem uma instância, a gente tem algo previsto, né, no Estado, e que tem que ser, né, as instâncias têm que ser respeitadas de fato, mas a gente ainda
não consegue confiar totalmente, talvez, em todas as decisões que a Conitec nos traz. Acho que por isso que foi gerada tanta polêmica, né? Queria que você comentasse um pouquinho, né, de como está com a posição da Febraharas, enfim, tudo que vem gerando desde então, né? Obrigado, boa tarde a todos. Agradeço a Luciana pelo convite. É uma honra estar aqui nessa mesa de pessoas tão competentes. Aqui foi demonstrado que temos problema sério. O sistema não está funcionando, por vários motivos. E eu gostaria de falar de vários eixos. Claro, o Conitec faz parte, né, do jogo. Eu acho que nosso ministro Gilmar Mendes, com todo respeito, a decisão, uma grande parte dela foi pertinente. No que tange a Conitec Anvisa, aí teve um equívoco muito grande. Eu acho que caiu uma cilada, né, de um trabalho que foi costurado do Executivo junto com o Supremo. Ele entendeu da forma errada. Também ele pensou que a Conitec é uma NICE. Eu acho que isso também, que nós não temos uma NICE no Brasil, né? Temos a Conitec, uma comissão do Ministério da Saúde, uma comissão totalmente conflitante que cuida do pagador. Como juiz, eu entendo tua posição, doutora, que eu entendo a preocupação. Como você vai julgar um caso que pode trazer a vida ou pode levar à morte? E qual é a certeza do teu julgamento? Se você se apoia somente, estou falando doenças raras aqui, não estou falando câncer em geral. Câncer raro, doenças raras. Se você não tem uma equipe multiprofissional, uma junta médica, que te manda um relatório completo, né, e que se compromete que esse medicamento realmente vai ajudar X% desse paciente, vai dar sobrevida ou não. Como você vai montar uma decisão, né, totalmente segura se você não tem esse relatório? Quem pode te passar esse relatório? O Natijus? Não pode. O Natijus também, mais uma decisão equivocada do próprio CNJ, que mandam para pessoas que não têm competência nem entendimento em doenças raras, e quanto tem, manda para, por exemplo, um profissional. Eu te falo isso porque a gente tem no primeiro centro de atendimento às doenças raras no país, chamado Casa dos Raros. Lá nenhuma decisão é tomada de um médico só. Todas as decisões são tomadas em conjunto. As equipes se reúnem 2 vezes na semana, por 4 horas cada vez, e discutem caso a caso para montar o plano de manejo. Tem mais uma coisa. Quanto o ministro Gilmar Mendes, ele fala precisamos de mais pesquisas, né, de estudos robustos. Ele entra em conflito com uma regra de uma agência tão importante no país que é a Anvisa. Entra em conflito com todas as agências reguladoras do mundo, do primeiro mundo, quanto eles, aqui na Resolução 204/2017, todos os medicamentos de doenças raras na fase 2, quanto comprova um pouco, não muito, um pouco eficácia e segurança, pode ter registro no país antecipado, registro provisório. Então, adianta o que ter o registro provisório se não vou poder ter acesso depois desse registro? Com essa súmula, ele cancela totalmente a resolução, não serve para nada mais. Além disso, muito claro a gente vê também uma decisão equivocada quanto ele vai entregar para a Conitec a chancela de avaliação de medicamento se a Conitec não foi justa. É muito claro, eu não preciso entrar em detalhes, porque senão a gente vai levar 3 horas. Você tem quantos medicamentos no país registrados na Anvisa? 121. Quantos incorporados? 25. 80% não são incorporados. A doutora acha que a Conitec foi justa nessas decisões? Se 80% não são incorporados, tem algo errado aqui. Nós estamos falando de registro na Anvisa, todos esses medicamentos têm registro na Anvisa, tem registro nos países de primeiro mundo, Estados Unidos, EMA, mas 80% deles não são incorporados. Então, daí começa a questão, temos que questionar. Então, se estou questionando a avaliação da Conitec, como posso dar para a Conitec avaliar, né, se esse paciente pode tomar ou não o medicamento? Então, já começa errado. Tá, se problema é tem 4.000 de Zolgensma, mas também tem outro medicamento que tem apenas 7 pacientes no país.
Por isso, nós não podemos também, no nosso trabalho, generalizar. Doenças raras não é diabetes, não é pressão alta. Doenças raras tem que cada tratamento, cada medicamento tem que ser analisado separadamente. Não pode aplicar as mesmas condições e critérios, né, que se aplica num medicamento, aplica no outro. Acho que tudo tem que ser personalizado o trabalho. Já que estamos entrando na medicina de precisão, nós temos que também fazer um trabalho, né, totalmente personalizado para as doenças raras. E para isso se precisa de um ecossistema completo. Você precisa dar segurança para o juiz, para quando tomar a decisão realmente entender se aquele medicamento vai ter o benefício esperado, não porque as pesquisas comprovaram ou não. Eu vou falar por quê também, referente à pesquisa. Porque tem muita coisa aqui para conversar sobre doenças raras. Até aquelas pesquisas de doenças raras que você tem mais de 100 pacientes em fase 3, 150 pacientes no mundo, são robustas, né? Que são poucos. Mesmo assim, se você faz o monitoramento dos pacientes, um paciente com a mesma mutação, se estou falando de um produto biológico, pode ser 2 irmãos que têm a mesma mutação, um responde a tratamento, o outro não responde. Como fica o tratamento? Quem vai poder falar, não, ele não pode continuar porque estou deixando outra pessoa que precisa desse medicamento e estou pagando uma pessoa que não precisa. Então, nós temos uma coisa muito mais complicada, não apenas as pesquisas que vão comprovar. Por isso, se a gente vai trabalhar doenças raras, tem que ter compartilhamento de risco, não apenas para terapias avançadas, para todos, mas também na condição que temos que incorporar todos que são aprovados na Anvisa. Agora, tem um porém. Se a gente está falando de doenças ultra raras, tá? Eu vou explicar. Doenças ultra raras, você tem no máximo 100, 150 pacientes no mundo. No mundo. Às vezes, hoje mesmo, às 18 da tarde, na Casa Hunter, vou receber um pai que diagnosticou uma filha com 5 anos de uma doença ultra rara que tem apenas 2 casos no Brasil. Imagina o desespero daquele pai, só 2 casos. Como ele vai entender, como vai abordar, como vai ter um plano de manejo dessa doença. Tá, se tem 2 pacientes aqui, mas de repente no Japão tem 20 pacientes, no Japão, ou 30. E uma indústria japonesa decidiu pesquisar e ter um tratamento para aquela situação, para aquela doença. Só que essa é uma indústria japonesa, nunca saiu do Japão, e conseguiu fazer tratamento, foi aprovado na agência japonesa, que faz parte do ICH, né, das agências mais reconhecidas do mundo. Só que tem 2 casos no Brasil. Como fica? Ela não tem interesse de trazer para o Brasil, porque não compensa ela vir, abrir aqui, pagar a Anvisa uma nota para aprovar aqui. Ela não quer sair do Japão. Como fica esses 2 pacientes? Não tem direito a viver? Se lá conseguiram salvar a vida deles, então um paciente brasileiro, ele vai perder esse direito de ter acesso? Então, por isso eu falo da excepcionalidade. Quando a gente trata as doenças raras e ultra raras, nós temos que ter esse olhar excepcional para esses casos excepcionais. Então, nós temos que separar o joio de trigo e analisar cada caso a caso separado e entender realmente aquilo que vale e que não vale. É claro, a justiça ela tenta ser o mais justa possível, mas não significa isso que não tem decisões equivocadas todos os dias. Por isso, a sociedade organizada civil, a sociedade médica, a indústria, tem que trabalhar junto com a justiça para poder mostrar os melhores caminhos, os caminhos que são sustentáveis, né, para o país. A judicialização só aumenta por falta de políticas públicas. Mas outro ponto que a gente também tem que discutir aqui, doutora, isso é importante porque tua voz é importante dentro do CNJ, é importante passar aquilo que a gente sente na ponta, né? Falam que doenças raras custam caro, muito caro. Alguns medicamentos, sim, são milionários. Eu vou te dar um exemplo pequeno, infelizmente tem que dar sempre esse exemplo, porque o único centro no mundo que a gente tem hoje que só trabalha, diagnostica, pesquisa, trata doenças raras, é a Casa dos Raros em Porto Alegre, que está 2 anos funcionando, 100% gratuito para os pacientes, ele tem convênio com a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul. Então, a gente atende paciente do Rio Grande do Sul via convênio do Rio Grande do Sul
É paciente Brasil, a gente atende gratuito, sem convênio nenhum. Aqueles conveniados, a gente recebe R$3.000 por paciente para fazer o quê? Diagnóstico completo, quase 14% precisam de exoma, fazemos também o exoma para eles. Passar por equipe multiprofissional, até por dentista dentro da Casa dos Raros, montar o plano de manejo completo, plano de manejo junto com a equipe multiprofissional. Tudo isso por R$3.000. Qual é a média que a gente está fazendo o diagnóstico? Publicamos em revista científica, menos de 84 dias, a média. Quanto leva mesmo o paciente no Sistema Único de Saúde hoje no Brasil para ter o diagnóstico? 5 anos e 4 meses. Doutora, quanto ele gasta esse paciente? A gente está levantando os dados. O mínimo, até hoje, tudo que levantou, o mínimo, não está baixando de R$50.000 por paciente. Exames, internação erradas, procedimento errado, sem fazer o diagnóstico. Tá. Eu vou pegar São Paulo, nós estamos em São Paulo. Temos 4 milhões no estado de São Paulo que sofrem com o tipo de doenças raras. Se esses 4 milhões, como não tem um centro adequado para atender eles, porque, com todo respeito, os centros de referências, entre aspas, habilitados pelo Ministério da Saúde, não resolvem o problema do paciente. Porque ele fica na fila no centro de referência anos para ter o primeiro atendimento, depois mais alguns anos para ter o segundo. Então, esses centros de referências, com eles que a gente fez a média de diagnóstico 5 anos e 4 meses. Então, o paciente e a família perdem a dignidade esperando por um diagnóstico correto. 50 mil se multiplica por 4 milhões, só no estado de São Paulo, dá quanto? 20 bi. 20 bi que a gente poderia gastar 1 bi apenas para fazer o diagnóstico, o plano de manejo. Nós estamos gastando 20 bi sem fazer nada. Jogado. Eu não vou entrar na seara de corrupção, não vou entrar em nada, só estou falando da eficiência do sistema. Então não falta dinheiro. Dinheiro, nós temos muito dinheiro. Falta mudar o modelo dentro do Sistema Único de Saúde. Referente à incompetência do Executivo, eu falo direto, Ministério da Saúde, direto. Não vou falar dos outros, não tem nada para esconder aqui. Falam que não tem previsibilidade, não é isso? Não tem previsibilidade, por isso a judicialização ela desorganiza as contas públicas. Das doenças raras, não. Eles querem desorganizar, porque eles podem ter previsibilidade. Eu te comprovo isto. Tudo que tem de estudos clínicos hoje, em 2 cliques você vai ter acesso a tudo que é fase 1, fase 2, fase 3. Tudo que está sendo registrado nos países de primeiro mundo, EMA, FDA, tudo, você tem acesso a tudo. Existe um departamento dentro do Ministério da Saúde chamado Departamento de Monitoramento de Horizontes Tecnológicos em Doenças Raras, específico. O que eles fazem nesse departamento? É trabalho deles monitorar. Tudo que é para vir, antes de chegar na Anvisa, eles precisam saber. É fazer o estudo antes. Esse vale a pena incorporar, esse não vale, esse vai ter estudo. Serem proativos, trabalhar, ter previsibilidade daquilo que vai impactar mais ou menos o sistema de saúde. Não é muita coisa que tem em tratamento de doenças, são 120 medicamentos, apenas 20%. Além disso, todas as incorporações, doutora, feitas errado. Eu tenho PCDT de mais de 50 doenças. A maioria delas não tem nenhum tratamento. E aqueles que têm tratamento não têm PCDT. Eu vou em alguns estados, falam, a gente tem triagem no Natal para mais de 50 doenças. Quais são? Nenhuma delas nem tem pesquisa para ter medicamento. Então, estamos fazendo tudo errado. Então, vamos gastar dinheiro, primeiro começando naquilo que vale a pena. Vamos gastar dinheiro na triagem Natal, naquelas que têm tratamento. Para eu localizar onde estão esses pacientes para tratar quanto antes, porque se eu vou fugir do problema, o Ministério da Saúde quer fechar a porta para as doenças raras. Não quer, acha que aquilo lá é gasto, porque ele não está enfrentando o problema. Ele não quer enfrentar para resolver. Ele quer simplesmente fechar o problema, criando narrativas para o judiciário para não pagar as contas caras. Enquanto, se ele fizer um plano de enfrentamento para as doenças raras, daquilo que ele economiza, dá para pagar não 4.000 Zolgensma, 1 milhão de Zolgensma dá para pagar. Não estou falando que tem que pagar ou não pagar, estou falando tudo, até que recebem Zolgensma,
Tem que ter compartilhamento de risco, tem que entender que vai ter o benefício ou não. Nós temos que otimizar, né, todo o dinheiro, trabalhar muito bem, ter relatórios não de um médico quando se trata de doenças raras, né, ter relatório completo, porque aí, como juíza, eu entendo como é difícil, né, não queria estar na tua pele, falar talvez minha decisão pode matar ou pode salvar, mas para isso você precisa ter esse relatório robusto. Mais que um médico vai fazer é diferente. E para isso tem que criar um ecossistema, ter centros adequados que fazem esse trabalho de uma forma automática, de uma forma barata, sem precisar o Ministério da Saúde contratar um hospital particular para fazer um compartilhamento do risco de um produto. De um produto. Nós vamos ter milhares de produtos daqui a 5 anos, mais de 100 produtos de terapias avançadas. Como nós vamos enfrentar tudo isto? Então, eu não vejo solução. Aqui nós estamos fugindo do problema sem querer resolver. Aí é mais fácil o Ministério da Saúde jogar algumas narrativas para o judiciário. Muito simples. Especialmente doenças raras. Se 98% dos médicos não conhecem, imagina o ministro do Supremo ou assessores não vão conhecer mesmo. E vão buscar, mais que busquem informação, está faltando muitas informações. Porque só que vive na ponta, que enfrenta todo dia, que trabalha com pesquisa, que vai poder te dar a resposta certa. E não existe 100% certo, até com aquelas pesquisas mais robustas, com todas as evidências, sempre vai ter dúvida. E para ter a dúvida, você precisa de um feedback correto, de um centro adequado. Não do Natijus, como está sendo feito hoje, com todo respeito. Então, precisamos trabalhar junto para mudar esse entendimento e separar o joio de trigo e realmente beneficiar aquilo que precisa. E acredita em mim, a questão não é 800 mil, 1 milhão. É questão, o modelo está errado, dinheiro tem. Mas imagina, milhares de doenças raras, não tem uma secretaria de atenção especial às doenças raras. Criaram uma coordenadoria que não resolve nada, não tem orçamento. E se fala doenças raras, todo mundo, primeira coisa, precisamos de mais financiamento. Mas vai financiar o quê? Aquilo que deu errado? O que eu vou financiar? Se não monto um plano de enfrentamento nacional, né? Uma política correta, criar uma política 199, o que mudou nessa política de 2014 até agora? O paciente continua na fila, o paciente continua morrendo, continua 30% dos pacientes morrem antes de 5 anos de idade. Só serviu para pagar uma mexaria de 40, 50 mil para alguns centros, que acham que é legal ter centros, ser centro de referência, e também para fazer o aconselhamento genético. Mas mudança na jornada do paciente, zero. Zero. É isso que a gente precisa fazer. Existe, doutora, doenças raras que maisena no supermercado se compra trata aquela doença. Não é todas custam caro. Mas o holofote, para meia dúzia, quantas terapias gênicas aprovadas no nosso país, terapia avançada? Meia dúzia. Meia dúzia, não 100, não 200. Mas tem 8 mil doenças raras no Brasil, no mundo, 9 mil doenças. Aliás, tem 7 mil de origem genética, 2.100 e pouco de origem não genética, incluindo o câncer raro, que é também de origem genética e não genética, tem de tudo, né? Então, eu acredito que a solução não vai ser nossa, não vai ser daqui, não vai ser do judiciário, vai ser de trabalhar conjunto, de todos os autores, né, sentar na mesa e tentar criar um ecossistema completo, desde o regulatório até o acesso ao medicamento. Dessa forma, eu tenho certeza, não precisa nem judicializar mais. Se tiver um sistema competente, né, se tiver uma secretaria que coloca o orçamento definido por ano para as doenças raras, eu tenho certeza que muita coisa pode ser resolvida sem ir até a justiça. Muito obrigado. Obrigada, Tony. Acho que você trouxe um ponto muito importante, que é a questão dos Natijus, né? A gente conversa bastante sobre isso, né, Tid? Tá, esse papel ali, né, e o quanto isso é complicado, pode ser algo muito bem utilizado, mas que a gente ainda tem muito gargalo ali na forma como é
como é o funcionamento deles hoje em dia, né? Enfim, comenta um pouquinho, né? Acho que você tem várias coisas para trazer aqui para a gente, Thiago. Alô? Realmente tem várias coisas. Eu fico até pensando aqui como que eu vou organizar a ideia, mas acho que e é justamente por um ponto que o Renato trouxe, que o problema ele é multifatorial, assim, né? Quem está usando inteligência artificial já deve ter percebido. Às vezes você faz uma pergunta e ele começa a refletir o que ele está pensando antes de te dar a resposta. E eu acho que é um pouco isso que a gente tem que fazer. A gente tem que decompor esse problema, assim, em muitos outros pequenos problemas para poder enfrentá-lo. Essa decisão do Supremo, né, judicialização, para começo de conversa, judicialização, ela é um sintoma de um problema. Ela não é o problema. É como se fosse a febre. Por que a judicialização acontece? Claro, tem muitos subtipos de judicialização. Mas, essencialmente, uma pessoa tem uma prescrição, ela acredita que aquilo, né, porque ela está confiando no médico, que é a pessoa que ela mais confia naquele momento, que aquilo é o que ela precisa. Aí ela vai até o balcão, não tem acesso àquilo, e ela judicializa. É meio como um cheque sem fundo. Cheque sem fundo, não sei se todo mundo vai entender mais esse exemplo. Assim, as pessoas mais velhas provavelmente sim. Mas se você passa um cheque, assina ali, você vai no banco, falam que não tem fundo, você não consegue resgatar aquele dinheiro, aí o que você faz? Você entra com uma execução, né, uma ação judicial para poder ter aquele dinheiro. A judicialização é mais ou menos um cheque sem fundo, só que ela tem muitos subtipos. E aí veio essa decisão do Supremo que, como a Ana bem comentou, é uma súmula vinculante. Todos os juízes são meio que obrigados a seguir aquilo. Mas algum juiz não está seguindo. É improvável que isso continue acontecer ao longo do tempo. Porque aí alguém vai fazer uma reclamação, uma petição direta para o Supremo e vai falar assim, Supremo, olha, o juiz aqui não está cumprindo. E aí o Supremo vai falar assim, realmente não cumpriu, eu vou revisitar essa decisão, ou vou mandar para ele de volta, para ele revisitar a decisão. Se o juiz começa, né, acho que a Ana pode até me corrigir se eu estiver errado, mas se ele começa a reiteradamente não atender a decisão do Supremo, a súmula vinculante, ele pode sofrer algumas penalidades, talvez administrativas, né, ou mesmo ter dificuldade de promoção. A última vez que eu li o Estatuto da Magistratura, um dos requisitos para promoção é justamente seguir as orientações dos tribunais superiores. Então, eu acho que, a longo prazo, é improvável que os juízes de primeira ou de segunda instância não sigam a súmula do Supremo. Claro que o próprio Supremo também tem que seguir a sua própria súmula, né? Mas a súmula basicamente é um algoritmo. A gente está falando de um algoritmo para todos os outros membros do Poder Judiciário. Eu acho que a decisão ela é republicana. E ela é republicana a ponto de mostrar para a gente que o problema era mais embaixo. Por que eu falo que ela é republicana? Porque a Conitec, eu acho que esse é um dos grandes pontos ali, aspectos, né, na decomposição do problema. Você vai chegar ali na Conitec como um aspecto bastante relevante. Em 2011, foi criada uma lei que instituiu a Conitec. E essa lei diz que cabe à Conitec definir o que o SUS vai cobrir e o que o SUS não vai cobrir. E essa mesma lei disse que a Conitec vai ser formada por 2 pessoas, pelo menos. Conselho Nacional de Saúde e Conselho Federal de Medicina. A lei disse só 2 pessoas. E ela falou assim, mas eu estou delegando para o governo federal o poder de ampliar esta composição e de definir as regras, como é que essa comissão vai funcionar. E aí foi para o Executivo, então. Essa lei foi aprovada, foi para o Executivo. O que o Executivo fez? Regulamentou essa lei por um decreto. O que ele disse nesse decreto? Além dos 2 que eu sou obrigado a colocar aqui, CNS e Conselho Federal de Medicina, eu vou colocar mais 11. Colocou os 11 do governo. Colocou 7 secretarias do Ministério da Saúde, CONAS, que representa estados, CONASENS, que representa município, Anvisa, ANS, e acho que só, por enquanto. Depois, teve uma mudança, né? Colocou mais 2 pessoas, os Núcleos de Avaliação de Tecnologia e a Associação Médica Brasileira, 15 pessoas. Agora, entrou numa nova lei, isso foi por lei até, a 16ª cadeira da Conitec, que vai ser uma associação de pacientes relacionados. Isso é um trabalho muito assim, intensificado, acho que liderado aí pelo Tony, por todo, né, o empenho aí que ele teve na aprovação disso, que eu até a princípio era um pouco reticente, depois, até ouvindo muito o Tony, eu mudei de opinião, acho que foi importante colocar mais esse ator, mas vou comentar assim, algumas reservas que eu tenho relacionadas a isso. E o que o Executivo fez? Regulamentou. E o que o Judiciário deveria fazer? Republicanamente falando. Existe uma lei dizendo que o que tem que acontecer? Existe. Essa lei deu poder para o Executivo regulamentar? Deu poder. O Executivo regulamentou? Regulamentou. Agora, eu só preciso avaliar, só cabe a mim entrar aqui quando eu perceber que há alguma ilegalidade. Alguém não fez alguma coisa que tinha que fazer.
E não era o que estava acontecendo no judiciário. O judiciário tinha lá uma avaliação pela Conitec, feita de acordo com o que a lei determina, de acordo com a regulamentação do governo federal, só que muita gente não concordava e entrava com uma ação judicial. E por muito tempo a gente foi se acostumando com essa muleta de ação judicial, e quando eu falo muleta, não é no sentido de desqualificar a ação judicial, ou dizer que isso é uma coisa meio satânica, não, de forma alguma, era uma muleta importante. Mas fez a gente perder tempo de não resolver a causa raiz, que é o quê? A gente não gostou da lei e a gente não gostou do jeito que o Ministério da Saúde regulamentou. Porque não estava legal. Não estava legal. Vou dar alguns exemplos aqui, para não ficar só no achismo ou na minha opinião vazia. Se você pega algumas decisões da Conitec, você vê como é que é se você assistir uma reunião da Conitec, você vai começar a ver ali alguns problemas. E não é porque as pessoas são mal intencionadas. É porque as pessoas são pessoas, e pessoas têm vieses cognitivos e têm ruídos em toda a discussão. Uma das coisas que você percebe quando assiste uma reunião da Conitec é que, muitas vezes, das 13, agora 15 pessoas que estão lá, umas 4 ou 5 estão ali muito conectadas com a reunião. O restante, cara, não está inteiro na reunião. Muitas vezes essas pessoas nem abrem a boca na reunião, a maioria. Aí você começa a ver e entender assim, que há uma dinâmica ali. E muitas vezes aquele que fala primeiro pode ancorar. Isso que é um exemplo real, acho que aconteceu até aqui. Quem foi a primeira pessoa a falar? Foi a Ana. Todas as conversas posteriores foram meio que baseadas na primeira fala dela. Talvez se eu tivesse falado primeiro, as falas dos demais teriam sido diferentes. Somos humanos. A nossa cabeça não é um robô. A nossa cabeça está sujeita a vieses e ruídos. Teve uma situação que eu vi recentemente na Conitec, que estava 5-5, era um medicamento para espondilite. Estava 5-5 e faltava um voto. Um voto. Era o voto de Minerva. E aí a Luciane, que é a diretora da Conitec, falou assim, olha, está faltando aqui, quem falta? Ah, fulano. Fulano, você está aí na reunião? Aí um silêncio de uns 2 segundos. Fulano, está aí na reunião? Ah, estou aqui, estou aqui. Ah, você acompanha a reunião? Ah, microfone falhando. Microfone falhando. Você acompanhou a reunião? Ah, acompanhei sim. Ah, como é que você volta? Como é que você vota? Só fala, está empatado, falta o seu voto, como é que você vota? Ah, eu acompanhei a reunião. Eu voto de acordo com a secretaria. Sem brincadeira, depois eu posso compartilhar o link desse trecho da reunião. Não, e assim, não é, aqui eu faço questão, assim, não é para condenar, porque eu acho que todo mundo ali está muito bem intencionado, mas o processo, ele tem as suas fragilidades que a gente precisa aceitar e tentar mitigar esses problemas que são causados por vieses e ruídos. A pessoa, se você assiste, você vai notar que por mais ou menos uns 2 minutos, todo mundo ali estava ansioso para aquele voto e aquele voto não saía. Então alguém falou assim, não está dando para a gente escutar, coloca no chat. Aí colocaram no chat. E o último voto foi assim, eu acompanhei a reunião e voto de acordo com a Secretaria Executiva da Conitec. Aí eu parei para pensar, agora a minha avaliação, também toda sujeita a vieses, fico pensando, será que, se o microfone dela estava falhando daquele jeito, será que a internet dela também não estava falhando? E se estava falhando, será que ela conseguiu realmente acompanhar a reunião? Por que ela demorou uns 2 segundos para poder responder assim que chamaram esta pessoa? Claro, pode ser que ela demorou ali para clicar no microfone, mas também pode ser que ela não estava atenta. Voto de Minerva. Era o voto decisivo. Quando ela fala assim, acompanho a Secretaria Executiva da Conitec, ela acompanhou quem? Talvez aquele que é o mais assíduo e o que mais tem assim, expertise ou está mais antenado no que está acontecendo, que é a Secretaria Executiva da Conitec. É quem nunca faltou numa reunião, é quem sempre fala nas reuniões. Então, assim, talvez, eu fico na dúvida, será que ela entendeu? Será que ela sabe que tecnologia está sendo discutida? Será que ela sabe qual foi o posicionamento da Secretaria Executiva da Conitec? Eu não posso afirmar nada, mas eu posso dizer, eu fiquei na dúvida. É esse o processo que a gente acha que está funcionando bem? Eu não confio nesse processo, não é que eu não confio nas pessoas da Conitec, eu não confio no processo, no jeito que o processo está desenhado. E aí eu acho que é um problema, assim, a gente tem um problema para resolver. A decisão republicana ela é republicana. Mas, assim, para a gente poder confiar, todos ali, os 3 poderes teriam que ter feito o melhor possível. Eu não acho que todos fizeram o melhor possível. Eu acho que falta uma melhor governança, a gente precisa rediscutir todos os critérios de tomada de decisão, as regras da Conitec, se as pessoas têm que votar, não têm que votar. Hoje o prompt para as pessoas é assim,
Olha, você vai lá, as 15 pessoas, agora 16 pessoas que vão estar lá. Você vai lá, vai escutar o que o demandante falou, vai escutar o que o parecerista falou, vai escutar o que os coleguinhas estão falando, e no final, fala o que você quer falar, se você quiser falar, e no final você vai ter que votar. Esse, resumidamente, é o prompt que está na cabeça das pessoas. No final das contas, o call to action é você tem que votar. Eu fico pensando se a gente mudasse o comando. Imagina um comando assim, que a gente põe, o prompt que a gente põe para a pessoa. Olha, você vai lá, vai escutar o coleguinha, vai escutar as pessoas, que todo mundo tem que falar, fala o que você quiser falar, e ao invés, aquela parte do voto, esquece essa parte do voto. Você está ali para quando? Você identificar que tem alguma tecnologia que realmente pode mudar a vida de algumas pessoas, se você entender que há evidência de que aquela tecnologia é realmente importante, você tem que tentar o máximo, dar o melhor de si para estressar o processo, para garantir que ninguém fique para trás. Pode parecer utópico, mas não é tanto assim. O que seria estressar o processo para não deixar ninguém para trás? É tentar alguma coisa diferente do que estão fazendo. Simplesmente votar. Olha, é caro, é caro. Tem como a gente negociar preço? Vamos tentar negociar preço. Tem como a gente fazer um risk sharing, um compartilhamento de risco? Tem como a gente tentar discutir, eventualmente, uma negociação sigilosa de preço? Eu não sou muito a favor de negociação sigilosa de preço, porque eu não sei muito bem como é que o próprio governo, assim, se eventualmente alguém der um baita desconto, se ele vai aceitar aquele desconto. Eu tenho medo, assim, de repente nem isso ele aceitar e eu não fico sabendo, eu não gosto de não saber o que está acontecendo. Mas, se for para garantir que ninguém fique para trás, não é uma coisa que a gente tem que satanizar. Pode ser uma ferramenta. A gente pode tentar fazer uma negociação coletiva maior, a gente pode tentar envolver outros contratos que as empresas têm. De repente, a empresa também tem genéricos, eu compro genéricos, de repente eu posso comprar o dela. Eu posso tentar garantir algum tipo de benefício tributário. Cara, assim, são infinitas coisas que a gente pode pensar. Eu estou dando alguns exemplos que estão me vindo à cabeça agora, mas você pode jogar no chat GPT, me dê mais ideias para a gente estressar o processo. Vão vir 100, 200, 300 ideias ali para a gente tentar estressar o processo. Será que se fosse esse o comando, você não ia ter ali membros que não vão votar? Eles vão tentar achar alternativas. Só esse pequeno comando poderia fazer uma grande diferença. Cara, pode ser que também não funcione tão bem, mas assim, não está funcionando. A gente tem que tentar coisas diferentes. Né? E aí, só para... Tanta coisa que eu tinha para falar aqui, mas eu fico pensando um pouco, e aí depois eu queria até ouvir a Ana sobre isso, porque eu acho que aí o judiciário tem um papel também muito importante. São muitos tipos de judicialização, mas eles podem se dividir em duas categorias básicas, ou daquilo que está incorporado ou daquilo que não está incorporado. Dentro do que está incorporado, você tem um monte de coisa. Né? Está incorporado e a pessoa está judicializando porque houve uma falha do Estado. Pode ser também que houve, sei lá, um desabastecimento mundial. Pode ter vários subtipos, mas basicamente tem aqueles que foram incorporados e tem aqueles que não foram incorporados. Porque a Conitec disse não, porque não foi avaliado pela Conitec, porque não tem registro da Anvisa. Né? Então, aqueles que foram incorporados e aqueles que não foram incorporados. A decisão do Supremo, ela valida muito a Conitec, sobretudo naqueles que não foram incorporados. Né? Se a Conitec disse não é não, eu nem preciso ir atrás dos outros requisitos. Se a Conitec, a não ser que eu prove que há uma ilegalidade. O que seria uma ilegalidade? Talvez essa situação aí que eu narrei para vocês. Não sei, pode ser considerado uma ilegalidade, uma grande fragilidade do processo, mas, enfim, até que algum juiz diga que há uma legalidade, não há uma ilegalidade. Mas aqueles que foram incorporados, que a gente viu aqui um monte, né, e até na apresentação da Raquel também, de 10 mais custosos para o Ministério da Saúde, 6 foram incorporados. Não era para existir essa judicialização para começo de conversa, mas ela existe. E aí eu acho que a gente também entrou de se acostumar com a muleta e também, mas ao mesmo tempo ter que fazer uma de politicamente correto, de que não pode estimular a judicialização. Às vezes eu fico pensando assim, será que a judicialização dos incorporados não é uma judicialização até como uma litigância estratégica, que tem que ser até estimulada? Né? Tem um hospital em São Paulo, Fornecedores de Cana. Você comentou, e eu compartilho muito com você, Ana, assim, que é muito absurdo a gente ver um paciente ter que ainda usar a energia dele para judicializar algo que ele tem direito. Né? Direito categórico. Assim. E o Hospital Fornecedores de Cana, ele fez um negócio que eu achei, assim, foi muito corajoso e nossa, assim, ganhou muito meu respeito. Ele foi lá e entrou com uma ação contra a União para falar assim, olha, União, você incorporou, você atualizou por um valor que eu não consigo comprar, eu não quero emitir essa PAC, eu só quero que você me dê um medicamento. Compra o medicamento e me dá o medicamento para tratar o paciente. Eu preciso tratar. Não faz sentido eu não prescrever para esse paciente. Está incorporado, assim, já se passaram aqui não sei quantos anos, já era para estar. Só que você não criou o mecanismo necessário para eu poder oferecer. E ele judicializou. Assim, não ganhou a ação.
Ainda está tramitando. E eu vi a decisão, e sinceramente eu acho que o juiz não entendeu, assim, porque parece um negócio tão absurdo, que parece mentira, assim, sabe? Acho que a coisa é tão absurda, assim, esse negócio da PAC, de caber, não caber, que eu acho que até o juiz, às vezes, fica, quando não é um juiz muito especializado, acho que até ele fica com um pouco de medo de tomar uma decisão sistêmica. Mas eu fico pensando, isso sim, acho que é uma coisa que... isso é o hospital também, colocando o paciente no centro. Porque aí é ele falando assim, olha, eu não quero privar o paciente desse medicamento, eu não tenho como dar, mas eu vou, já porque tem direito. Né? E eu queria te ouvir um pouco sobre essa questão. Assim, como você vê, já que a judicialização de não incorporados provavelmente vai ser muito difícil assim, você cumprir os requisitos, eu acho que ela, ao mesmo tempo que ela organizou esse aspecto, embora com a fragilidade que eu mencionei, ela também, de alguma forma, também valorizou os incorporados. Assim, né? Falou assim, olha, os incorporados não tem nem o que discutir. Tanto que ela criou o painel, lá, a plataforma, que você vai poder, inclusive, fazer pedidos administrativos, só que essa plataforma vai ficar pronta até 2026. Eu acho que 2027, porque, pelos meus cálculos, eram 540 dias. Vai dar no final de 2026, assim, e vai ter um atraso. Né? Assim, provável que... Então, 2027 vai demorar muito ainda. Né? Muito tempo. Eu fico pensando, nesses casos, você não acha que essa decisão também tem que criar não normalizar esse não acesso aos incorporados, e não para que a judicialização vire a regra, mas que ela force o Ministério a dar logo uma resposta? Eu prometo que é o último ponto que eu vou trazer, porque tem a ver com isso, e eu queria que você comentasse. Na própria decisão do Gilmar Mendes, ele colocou assim, olha, tem que ter um acordo aqui. Foi feito um acordo entre o Ministério da Saúde, CONAS e CONASEM, que em 90 dias... eles iriam regulamentar essa parte dos medicamentos incorporados. E como você trouxe, eu tinha esquecido desse aspecto, o Ministério, na portaria, ele assumiu a responsabilidade pelo financiamento. Então, assim, não me parece ter mais discussão, não deveria ter mais discussão, até lendo a portaria, de quem que vai pagar a conta. Você pode ter discussão assim, olha, eu compro, você disponibiliza, distribui, você armazena, distribui, aí ok. Mas o financiamento, me parece até que a portaria deixou isso muito claro. Só que essa definição, essa quarta portaria, essa famosa quarta portaria, pelo acordo, deveria ter sido publicada 90 dias depois do acordo. E o acordo foi firmado em junho de 2024. Eu mandei uma lei de acesso à informação em novembro de 2024, meio que perguntando assim, olha, era setembro o prazo. Né? Vocês regulamentaram? E nesse momento que eu fiz o pedido, várias decisões judiciais já considerando a súmula válida. Aí o Ministério me respondeu assim, Ministério com uma área que não tem nada a ver com a Aline, hein, gente? Só para deixar também bem claro, assim, uma outra área, falou assim, olha, tem uma inverdade aqui. Né? A gente não tinha que ter dado até, sei lá, 10 de setembro. Para a gente, isso aqui ainda nem começou a fluir, só quando o trânsito está em julgado. Todo mundo está com... O juiz tem que cumprir, só que o Ministério não. Assim, eu comigo não, para os amigos tudo, né? Para os inimigos a lei. Eu falei assim, e aí, né? Como é que a gente... Eu fico pensando, a minha pergunta, acho que principal é, como é que a gente também usa a ferramenta legítima republicana da judicialização para também fazer essa pressão necessária para poder haver uma regulamentação decente, né, definitiva, objetiva, e que os pacientes que, de fato, já têm direito de ter acesso, tenham acesso. Eu queria muito te ouvir assim, sobre isso, porque ainda acho que a gente fica um pouco resistente de falar sobre esse tipo de judicialização que me parece ser sagrada, sabe? Só antes de passar de volta para você, Ana, acho que eu estou num papel difícil aqui, que a gente está quase estourando o nosso tempo, e as pessoas mandaram várias perguntas, para além dos vários comentários também que já foram direcionados, enfim. Mas, claro, vou te passar a palavra, mas vou destacar aqui, acho que 2 perguntas muito interessantes, de várias que vieram, inclusive concordando com várias coisas que foram faladas aqui, complementando, e comentários também, né, falando muito sobre isso. Acho que, e aí já vou passar as perguntas, porque assim a gente já vai caminhando para o final aqui da mesa. O Renan mandou uma pergunta para você também, Ana, falando que gostaria que você comentasse um pouco mais sobre a sua experiência, sobretudo a sua percepção de atuação de outros colegas juízes na sua região e de outros estados do país, bem como é tratado, visto, estudado o tema do acesso e judicialização a medicamentos no eventos para juízes e advogados. Acho que o Tiago também comentou um pouquinho isso, né, dessa atuação de outros colegas, enfim. E o doutor André Sassi comentou, acho que, Renato, talvez você possa comentar aqui um pouquinho sobre essa pergunta dele. A indústria costuma dizer que os altos preços se devem ao insucesso de grande parte das moléculas desenvolvidas, mas o risco é, por definição, parte do investimento, e eles são confidenciais. Então, não seria mais honesto discutir
acesso a partir da transparência de custos, ao invés de tratar fracasso como uma justificativa automática para repasse em valores tão altos? E aí passo para a Ana comentar, acho que foram várias perguntas aqui juntas. Depois. Tá. Vou falar primeiro, então, da pergunta do Dr. Tiago relativa a essa judicialização dos incorporados, né? O Ministério da Saúde ainda tem aquele discurso de que as APACs se compensam. E lembra, Dr. Tiago, faz um tempo eu fui perguntar para o doutor se o senhor tinha conhecimento sobre os financiamentos de oncologia e tal. E eu entrei em contato com os 3 ou 4 ONACONs do Paraná e eu desisti de estudar o financiamento na oncologia. Porque era uma coisa tão absurda, eram tantas fontes criadas esporadicamente, quando precisava de alguma coisa, o Ministério da Saúde jogava um valor, aí o Estado, na contratualização, tinha que colocar mais, e vem colocando cada vez mais, né? E, para vocês terem uma ideia, lá no Rio Grande do Sul, existe uma ação estruturante, proposta pelo Ministério Público Federal, para que o Ministério da Saúde forneça todos esses medicamentos incorporados para a oncologia, né? Acho que até todos, não são só oncologia. Porque até 2023, essa questão de passar os 180 dias e não disponibilizar, ela era mais para a oncologia. Tá? Depois de 2023, aí ela se disseminou para todos os tipos de tratamento que são mais caros. Tá? Antigamente, que a gente só via para oncologia, agora a gente vê para tudo. E essa ação civil pública, ela está lá no Rio Grande do Sul. É muito difícil realmente forçar a que haja esse fornecimento pelo Ministério da Saúde, justamente em função desse financiamento complexo e caótico que é da política nacional. Eu tenho esperança de que, com a portaria da assistência farmacêutica, a coisa vai melhorar. Tá? E eu acho que é só assim que vai melhorar, tá, doutor Tiago? Não tem outro jeito de melhorar. Não vejo como... Porque a gente já tem muitas causas judicializadas pedindo esses medicamentos. A gente já tem inúmeras. Então, a gente já tem coletiva, a gente já tem hospital entrando, MPF entrando, e não melhora. Nós precisamos colocar isso tudo de forma muito transparente também. Posso Claro. Só para você complementar? Aí, eu não sei assim, se é uma pergunta que talvez... sei lá, mas vou fazer mesmo assim. Eu fico com uma sensação, às vezes, de que tem muitas ações até coletivas, assim, coletivas no sentido institucionais, assim, do próprio Ministério Público tentar fazer um ajuste. Você sente também que o judiciário não sabe muito como resolver? Porque eu fico pensando, sai decisão do judicial, ou não sai a decisão judicial, fica muito tempo o processo ali, que não determina que o Ministério faça alguma coisa de fato para resolver. Por exemplo, olha, para isso daqui você vai comprar. Sob pena, eventualmente, de prisão por descumprimento. Eu sei que não é a melhor solução, mas, às vezes, eu tenho uma sensação de que as ferramentas judiciais, não é que assim, teoricamente, seria um jeito de resolver. Acho que, teoricamente, mas, na prática, ele não está servindo. Mas aí, será que não é um ajuste fino que talvez o próprio judiciário tenha que refletir isso? Ele não está conseguindo resolver as demandas da sociedade e de coisas que são legítimas, né? O acesso ao medicamento incorporado é um pedido legítimo que eu não sinto que o judiciário, pelo menos sistemicamente, está conseguindo ajudar mesmo nessas ações sistêmicas coletivas. A gente não ajuda. Eu, na verdade, estou bastante desesperançosa em relação às ações estruturais. Assim, não vejo resultado na prática. Apesar de a gente ter sentença com trânsito em julgado, eu tenho algumas lá na minha vara e a gente não vê, não só por parte do Ministério da Saúde, até por parte do Estado, que são de transparência de fila. Não, a gente não consegue implementar. Se a gente manda prender, eu não mando prender, tá? Mas, enfim, se alguém manda prender, o tribunal manda soltar. Então, a gente realmente fica de mãos atadas. É um problema muito, muito complicado. Então, eu até me perdi agora aqui no raciocínio, a questão dos judicializados, dos incorporados. E tinha uma outra pergunta também, doutor Tiago. A pergunta dos juízes, tá? Os juízes. A judicialização da saúde é algo muito diferente em cada região do país. A depender da política pública que é implementada no local, a depender de quem cumpre mais as decisões. Vamos supor que o Estado seja um bom cumpridor, a judicialização vai mais para o Estado. Se a União, naquele Estado, cumpre melhor, a judicialização vai mais contra a União. Mas um ponto bastante importante também, doutor Tiago, que a gente tem que... Porque os estados e os municípios querem resolver o problema. Tá? Porque quem está pagando a conta, na maioria das vezes, são eles.
E, veja, o tema 1234 fixou lá o ressarcimento em 80% dos oncológicos, das ações ajuizadas até junho, eu acho. De junho de 2024 para cá, não tem acordo de ressarcimento ainda entre Ministério da Saúde e Estado. E é isso que tinha que ser feito em 90 dias. Isso, exatamente. Então, não tem. Então, para o Ministério da Saúde, hoje, a situação na oncologia é cômoda. Tá? Porque, enfim, ainda não tem quanto que ele vai ressarcir. Aqueles processos que foram instruídos de processos de ressarcimento relativos a pedidos de antes de 2023, não sei quando que vão ser pagos para os estados. Vejam agora a portaria, a pactuação tripartite dos medicamentos em geral, estabeleceu que a União vai ter, no mínimo, 2 anos para ressarcir o Estado. Ou seja, rolou para outra gestão a dívida, tá? No máximo 5 anos, no mínimo 2 anos, no máximo 5 anos. E eu me preocupo muito com a saúde financeira dos estados. No ano passado, eu escrevi um artigo que foi minha conclusão da especialização de direito sanitário, porque eu sempre tive muita essa curiosidade de saber. Porque é o discurso padrão, né? Quem paga? Da onde está saindo o dinheiro? Se eu dou para um, eu tiro de outro. E eu fui atrás para ver de onde estava saindo o dinheiro. Adoro a Lei de Acesso à Informação. Peço para o Ministério da Saúde, peço para a Secretaria Estadual de Saúde. Eu fiz uma comparação entre os dois durante o período de tempo. As informações não são tão uniformes assim, então é difícil de fazer uma comparação. Mas, para vocês terem uma ideia, teve um ano em específico, que eu não sei se foi 2022 ou 2023, em que o Estado do Paraná gastou 25% do que o Ministério da Saúde gastou com judicialização naquele ano. Um Estado da Federação arcou com 1/4 do que o Ministério da Saúde tinha gasto. Então, para vocês terem porque o Estado do Paraná é um bom cumpridor, para vocês terem uma noção de como a conta está pesando mais para os estados, né? E esse estudo é importante porque mostra realmente da onde que sai, de qual rubrica orçamentária que sai a ação orçamentária, o dinheiro, e a maior parte do dinheiro do Ministério da Saúde para cumprir decisão judicial sai da ação orçamentária 4705, que é do componente especializado da assistência farmacêutica. E, às vezes, o valor consumido em judicialização é bastante alto em relação à totalidade. Então, a gente precisava também aumentar esse orçamento aí para poder dar conta disso. Acho que é isso. Mais alguma coisa, gente? Não, acho que... Obrigada, Eu tenho uma última pergunta para a doutora. Uma pergunta que milhares de pacientes fazem para a gente todo dia e a gente não sabe responder. Como juíza, às vezes você tem que seguir a lei, né? Tem que seguir a súmula, né? Mas eu vou te fazer uma pergunta direta. Seguindo o artigo 6, um medicamento com avaliação negativa da Conitec, chega para você uma demanda para um paciente. Você tem toda a comprovação naquele momento, relatório, fotos, vídeos, tudo, que aquele medicamento realmente vai ajudar o paciente e vai dar vida para o paciente. Só que vai contrariar, né, a súmula no artigo, diretamente o artigo 6. Qual será a sua decisão como juíza? Tá. Essa é uma questão bastante sensível. Tá? Eu realmente vejo o trabalho da Conitec como um trabalho em constante aprimoramento. Acompanho a Conitec desde 2011 e acho que ela está assim, muito melhor aparelhada hoje em dia. E acho que os relatórios estão bem mais consistentes, mas vamos supor que a Conitec não recomendou a incorporação desse tipo de medicamento. Não houve falha na análise de evidência científica. Ou seja, a Conitec sabia que ia dar algum ganho para a pessoa, tá? E a Conitec analisou o preço de uma maneira certa. Não houve vício de procedimento, todo mundo foi ouvido. Veja, doutor, eu sei que é difícil para o doutor entender, mas, juridicamente, a decisão política é da Conitec. Então, eu vou digo mais, o tema 6 ele veio apenas a explicitar o que a gente já deveria fazer. Doutor Tiago, que é do direito, doutor Renato, a gente já deveria dar essa deferência para o órgão político, que tem a legitimidade democrática para dizer funciona, não temos dinheiro, ou funciona, mas não muito, ou funciona, mas temos que privilegiar outra coisa nesse momento. Não sou eu juíza,
que tem o poder para dizer que a Conitec estava errada nesse caso. E isso, para o direito, é uma coisa bastante, na minha opinião, bastante clara. Tá? Qualquer administrativista, que é o ramo do direito que vai tratar disso, vai dizer, não, o princípio da deferência, aqui no Brasil não existe, isso é um absurdo. O juiz tem que ser deferente à análise técnica. Então, nessa parte, eu acho que eu preciso... Eu sofro, tá? Eu sofro, eu choro, tá? Muitas vezes, mas eu preciso também ter a humildade de saber que aquele não é o meu papel, tá? Tá certo. Obrigada, Muito Ana. obrigado. Não sei, Renato, quer fazer comentários? Vou só te pedir para ser breve. Porque Vou tentar, vou falar mais rápido. Bom, eu acho que o Thiago tocou num ponto que, para mim, é fundamental e a gente está qualificando essa informação e vamos já publicizar isso. Não tem nada da avaliação da Conitec, ou quase nada, que é legal, doutora. Não tem lei. A lei não diz o que é avaliação de custo-efetividade, a lei não diz se é para usar multicritério, a lei não diz se é para fazer uma avaliação econômica, a lei não diz se é para seguir uma decisão da Anvisa que diz que o medicamento é eficiente, eficaz e tem qualidade para 2 anos. Até 2 anos. E a Conitec incorpora até 6 meses. É ilegal essa decisão? Aqui Então, O Gilmar Mendes agora falou que é. Né? ele agora está respeitando a Anvisa. Ele agora deu uma decisão, inclusive flexibilizando o tema, para dizer que era para deferir a liminar para dar um medicamento com 1 ano e meio. Então, e eu volto à minha fala, a gente precisa entender que mais importante, ou tão importante, quanto o que está escrito no papel, e eu acho que parte do que a gente discutiu aqui passa por isso, é a legitimidade da nossa decisão. É legítima a decisão feita com alguns caracteres como o Thiago narrou? É legítima a decisão que avalia financeiramente, quando, na verdade, ainda não se chegou nessa etapa? E se o Ministério disser, eu tenho orçamento, eu vou tirar de outra rubrica e vou colocar para isso? Aí muda a Conitec? Mas já foi tomado isso. Ela nunca reverteu, o Ministério nunca reverteu uma decisão da Conitec. Como o Tony falou, isso é um aconselhamento, não é taxativo. Então, botou o nome. Eu não vou entrar. Então, eu acho que aqui a gente tem que ter, para mim, a finalização, e eu vou responder o André Sassi, eu acho que a finalização aqui tem a ver com legitimidade, com legalidade, tem a ver com valorizar e dar deferência, utilizar o princípio da deferência quando essa decisão é legítima. Porque senão ela será judicializada. Senão as pessoas vão para casa chorando. Qualquer um de nós, que a gente pode ter tomado a decisão e falar, caramba, essa decisão aqui me doeu, e eu posso passar a noite inteira remoendo aquilo. Bom, só que quando a gente decide na Conitec, ou quando o país decide, ele não está decidindo com o travesseiro do Renato. Ele está decidindo com o travesseiro de todos os pacientes do Brasil. E essa talvez seja algumas perguntas que a gente precise ter. E aí, da mesma forma, ou muito nesse sentido, Sassi, também como é que eu digo que talvez se um produto não for nunca rentável, a gente não vai colocar ele no mercado? Isso não existe. Todos nós estamos buscando todos os dias tentar dar uma solução para que esse produto chegue. E existem, sim, como o Tony disse, terapias muito rentáveis e terapias que talvez não sejam tão rentáveis. E não é por isso que esse produto não vai chegar ao mercado. A indústria prova isso todos os dias. O Tony me manda de vez em quando uns cases, né, Tony? Você já me mandou 2, eu não vou citar aqui, que é muito difícil. Que é uma universidade criar um medicamento e dizer, eu não tenho escala para isso. Isso não existe. Então, a precificação, outro detalhe, o Brasil tem um modelo de controle de preço de medicamento, dando deferência. Um modelo estudado, avaliado e criticado pelo mundo inteiro. Este produto é um produto que tem limite de preço. Não é igual a qualquer produto que você pode comprar livremente a qualquer preço. Essa é uma base. E aqui faço também um tangenciamento rapidamente com a decisão do Supremo, que é, vamos vender todos os produtos para o PMVG? Preço máximo de venda governo. Caiu o teto de preço, é tabelamento.
Mas ninguém perguntou isso. Ninguém estudou isso. Ninguém foi lá entender quanto significa um modelo de precificação de um país com 200 milhões de habitantes. Isso já foi visto, muito avaliado pelo Brasil. E tem técnica para isso. Então, para mim, eu acho que é que a gente tem, mais uma vez, eu vou fazer uma frase que qualquer um leigo pode fazer. E eu vou terminar de uma maneira também, acho que a gente tem que suavizar um pouco esse tema, porque esse tema é muito duro, a gente trabalha muito, a gente vive muito isso. Eu acredito na rapaziada. E por que eu vou dizer isso? Porque eu acredito na Conitec, eu acredito na Anvisa, eu acredito no Judiciário, eu acredito no Ministério da Saúde. Agora, não vamos fazer quem faz uma coisa, fazer outra. Ou não vamos colocar, como também diz o ditado no Nordeste, o carro na frente dos bois. A gente já disse que não tem dinheiro. Depois a gente diz, mas salva. Não, peraí, calma. Peraí, como é que você está dizendo? Você está dizendo que não tem dinheiro, mas que salva? Peraí, não, agora eu vou lutar. Agora nós temos que lutar. Pô, vamos por partes nessa escada. A gente não vai conseguir alcançar o último degrau. Os problemas, talvez a gente esteja enfrentando problemas que a gente nem tenha. A gente já começou a discutir orçamento não intrasetorial, mas intersetorial. Porque o Ministério ganhou, nos últimos 2 anos, 72 bilhões a mais. Mas o juiz não discute isso. Mas ele está... Eu não estou provocando, entendo perfeitamente, já vivi uma outra decisão, alguns sabem um pouco da minha história aqui. Ele também não diz isso. Ele também não diz isso. Mas quando ele diz que ele não vai dar, ele diz que não vai dar baseado na decisão da Conitec, que avaliou recurso. Então, ele está dizendo, eu concordo que o motivo pelo qual aquele paciente não vai ter aquele medicamento é uma análise de custo-efetividade num racional que talvez o mundo não use mais. Nice is not nice. Talvez seja um dos países hoje que tem, muita gente está estudando isso, um dos sistemas de atenção de saúde que está decaindo. A Alemanha, Itália, França estão em outro ramal. Perfeito. Tem uma coisa muito perigosa que a doutora falou, que tem que seguir a decisão política. É uma decisão política realmente que a gente sempre discute. A decisão da Conitec não poderia ser política, mas sempre foi política, em maioria dos casos, porque ela é uma comissão conflitante que depende da guarda-chuva do Ministério da Saúde. Ela não é uma agência independente. Então, se for uma agência independente, poderia concordar totalmente com essa súmula, concordo totalmente que o juiz tem que seguir, né, realmente tudo que é determinado pela agência independente. Mas como tem uma comissão com decisões políticas, no momento que o judiciário vai seguir decisão política, como fica aquele paciente que não tem ninguém mais, né? Só o judiciário para salvar a vida dele? Gente, acho que, desculpa, eu vou precisar encerrar, porque a gente já atrasou muito. Acho que esse é o grande tema aqui do nosso fórum, né, Tônia? Os direitos que não estão sendo, de fato, cumpridos, né? Que estão adquiridos, mas não foram garantidos. Desculpa, gente, eu sei que a gente tinha muito mais, acho que do nível de perguntas que estavam sendo mandadas aqui, inclusive, tenho certeza que está todo mundo realmente muito interessado nesse tema, é um tema muito importante. Prometo que a gente volta a trazer esse tema mais vezes e de outras formas também, inclusive com vocês, que acho que a gente tem mais o que falar. E muito obrigada pela participação de todos. A gente fica agora para um cafezinho, vamos voltar às 3h30 pontualmente, que ainda tem mais programação. Obrigada.